Bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Irmãos, certa vez, nas últimas reflexões do curso de Bibliologia que eu verbalizei para vocês, eu falava que tinha coisas escritas na Palavra de Deus que a gente não podia seguir, embora estando escritas. E tem coisas também que estão escritas na Palavra de Deus que nós temos que seguir, não é? Tem coisas que também não estão escritas na Palavra de Deus que a gente não pode seguir. Tem coisas que não estão escritas na Palavra de Deus e que a gente tem que seguir. Porque é assim, a Palavra de Deus, só recordando um pouco, a Palavra de Deus ela não pode ser interpretada ao pé da letra como muita gente faz. É como você pegar uma pessoa iniciante ou até mesmo gente velho na fé, entre aspas, né? Não sei quantos anos de crente, ou de cristão e tal, pega um versículo da Bíblia, junta com outro versículo da Bíblia, junta com outra passagem bíblica, não sei de onde, e emenda, faz uma coxa de retalhos e monta uma doutrina, monta uma filosofia, monta até mesmo uma igreja. E às vezes, certas montagens, às vezes não, sempre essas montagens acabam dando errado. Por que acaba dando errado? Porque a Bíblia não é coxa de retalhos. A Bíblia, ela não é um livro que você sai pegando uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, e faz um balaio de gato, e simplesmente lança como se nada, não tivesse nada a ver, só que tem muito a ver. É daí que nascem as falsas doutrinas. Como é que nascem as falsas doutrinas? As pessoas pegam um versículo de cá, um versículo dali, aí montam a heresia, e se transforma numa apostasia, e lá pelas tantas, acaba dividindo a igreja. Acaba criando novas igrejas, não é? Enfim, não vive a fé do jeito que ela é para ser vivenciada, entendeu? E aí ensina errada o povo, conduz o povo à perdição doutrinária. E nós sabemos que coisas importantíssimas são necessárias para a vida da igreja. Primeiro, oração e adoração. Segundo, fé, né? Fé. Terceiro, doutrina. Né? Quarto é o quê? Congregar. Né? Se congregar. Comunhão. O quinto, o que é o quinto? O quinto é obediência à liderança da igreja. Certo? Então, essas 5 coisas são interessantíssimas dentro da igreja. E doutrina é essencial na igreja. Doutrina é um pilar muito importante na igreja, para a vida da igreja, para os cristãos vivenciar a sua fé dentro e fora da igreja. Doutrina não salva, mas ela nos referencia, ela nos faz permanecer no estado da salvação. Doutrina não salva, mas ela nos faz entrar em comunhão com aquele que nos salva, que é Jesus Cristo. Uma doutrina errada rompe a comunhão entre a pessoa cristã com a igreja e, consequentemente, com Jesus Cristo. Comunhão é outra coisa importantíssima para a vida da igreja. Mas eu quero me ater à doutrina. Aqui está escrito na palavra de Deus o seguinte, Levítico. Olha, tem coisa que está escrita na palavra de Deus que você não pode seguir. Não fique chocado, não. Não vai pensar que eu estou dizendo heresia, não, porque não é. Por exemplo, aqui em Levítico 20, capítulo 20, né? Versículos de 1 até onde eu quiser. Presta atenção. Disse mais o Senhor a Moisés, também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei no meio do seu povo, com todos os que, após eles se prostituírem, ou se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele,
e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou santo, Senhor vosso Deus, sou santo. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adulterar com uma mulher, com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos, fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. E assim vai. Se você puder ler o capítulo de Levítico, capítulo 20, todinho, leio. Mas eu queria, nesses meus trechos aqui, nos meus versículos, eu queria desenrolar minha reflexão. Olha, minha gente, é o seguinte. No começo do versículo diz, o Senhor disse a Moisés. Entendeu? Aí o Senhor Moisés começou a escrever, que é autor desse livro, começou a escrever o Levítico e colocou esses pormenores que, segundo o relato bíblico, o Senhor disse a Moisés. Mas não se escandalize. Veja bem, o que é que Deus falou a Moisés? O que é que Deus inspirou a Moisés? Porque veja bem, uma coisa é Deus inspirar uma coisa, outra coisa é como aquela inspiração é transposta, é transferida para o papel. Por exemplo, o povo estava adulterando, o povo estava oferecendo seus filhos e suas filhas a Moloque, a um deus estranho, a uma entidade maligna. O culto a Moloque consistia em pegar uma criança, um recém-nascido, às vezes um bebê, entendeu? E colocava no fogo, imolava, passava a fio de espada e colocava no fogo para ser sacrificada a Moloque. Era um ritual que era dado a Moloque, né, em honra desse deus, dessa entidade, com o intuito de agradar, aplacar a ira desses deuses estrangeiros, que era condenado por Deus, que era aborrecido por Deus, e que o povo de Israel tinha que rejeitar esses deuses. Mas tinha pessoas infiéis, israelitas infiéis, que, por um lado, entre aspas, cultuavam a Deus, e no outro lado, cultuavam a deuses estrangeiros. E Deus começou a reprovar. E mais adiante ele começa a dizer, olha, quem cometer adultério com a mulher do seu próximo vai morrer, será morto, será apedrejado. E aí o seguinte, o Senhor disse a Moisés, quer dizer, quando a palavra de Deus diz que o Senhor disse a Moisés, está dizendo o seguinte, que Deus inspirou a Moisés, como se Deus tivesse chegado assim, Moisés, vem cá, o povo está fazendo isso está errado. Põe aí uma lei que possa coibir o povo de fazer alguma coisa errada, para ver se o povo tem mais freio, se o povo não comete esses erros, se o povo anda na linha. Faça uma maneira aí para que o povo obedeça os meus mandamentos, os meus 10 mandamentos. E aí Moisés, com certeza, foi pensando, rapaz, nos povos vizinhos, quem adultera com a mulher do próximo é morto. Quem rouba é cortado a mão. Se alguém faz alguma coisa contra o pai, contra a mãe, amaldiçoa o pai e a mãe, é morto também. Entendeu? Então eu vou pegar essas leis que já existem nos povos vizinhos, principalmente no código de Hammurabi, código babilônico, dizia essas coisas também. Viu? Aí vamos transferir para o povo de Israel. Aí o povo vai ficar com medo, e aí o povo vai obedecer o Senhor Deus. E assim Moisés fez. Na verdade, Deus não mandou Moisés fazer essas leis, não. Apenas Moisés copiou essas leis que já vinham lá das cidades dos povos vizinhos, principalmente da Babilônia, entendeu? Que praticava a mesma coisa, que fazia aquelas coisas. Se alguém roubava, cortava a mão da pessoa. Se alguém adulterava, matava a mulher e o homem também, os adúlteros, certo? E Moisés apenas adaptou a lei estrangeira para Israel. E o povo começou a pensar que foi Deus que mandou Moisés aplicar uma lei dura dessa, mandou Moisés colocar uma lei para apedrejar a pessoa que cometesse algum erro desses aí que está sendo relatado em Levítico capítulo 20. Entende? Então, está escrito na Bíblia. Está aqui escrito na Bíblia. Mas eu não posso cumprir. Eu não posso fazer isso. Eu não posso olhar os adúlteros, não é? Eu não posso olhar as prostitutas, eu não posso olhar pessoas que andam em maus caminhos e começar a apedrejar porque está escrito na palavra de Deus que eu tenho que apedrejar. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Está escrito, mas eu não posso cumprir.
Por que eu não posso cumprir? Porque não foi ordem direta de Deus. Essa lei aí não é específica de Deus, é uma lei de Moisés. Uma lei que Moisés adaptou de povos vizinhos, né, povos estrangeiros, adaptou a Israel para que o povo de Israel tivesse medo e fosse mais fiéis no cumprimento dos 10 mandamentos. Por isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem contato com as escrituras. Está escrito uma coisa, não é porque está escrito lá, eu tenho que cumprir. Não. Entendeu? Esse mandamento aí, que é o preceito de Moisés, é a lei de Moisés, é para o povo de Israel. É para o povo de Israel. E eu digo de coração aberto, de peito aberto, com toda a fé da minha alma, com toda a segurança. Deus não mandou Moisés fazer essa lei para apedrejar o adúltero e a adúltera. De maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque lá, nos 10 mandamentos, tem o mandamento seguinte: não matarás. Se Deus diz não matarás, é o mesmo Deus que Moisés, em Levítico, escreveu, se a mulher adulterasse ou uma adulterar, que seja apedrejada até a morte. Então, Deus não se contradiz. Deus não mente. O mandamento correto é não matarás. Esse apedrejar a mulher adúltera e o homem adúltero até a morte é uma lei de Moisés, não é lei divina. Por isso que, embora esteja escrito na Bíblia, eu não posso seguir, ninguém pode seguir essa passagem, esses ditames, esses preceitos de Moisés, arrisca, porque a própria Bíblia não dá amém para isso. Não matarás. Entendeu? Inclusive lá no islamismo, se uma mulher adultera com seu marido, contra o seu marido, com outro homem, os dois são apedrejados em praça pública. A mulher é tirada a roupa, os dois ficam nus e são apedrejados até a morte. Quer dizer, já era uma prática que já existia em povos vizinhos a Israel. Não é? Tinha povos vizinhos que já praticavam essa lei. Entendeu? Apenas Moisés pegou e adaptou a lei, e o povo começou a achar que foi Deus que mandou estabelecer aquela lei. Deus inspirou o quê? Moisés, faz aí uma maneira, faz aí uma declaração, um decreto, para que o povo seja fiel aos meus mandamentos. Aí lá vai Moisés, aquele que adulterar, não é, contra o seu próximo, com a mulher do seu próximo, tanto ele como a mulher vão ser apedrejados até a morte. Deus não está nessa história. Entendeu? Então, está escrito na Bíblia, porém, eu não posso seguir. Tem vários exemplos que tem no Antigo Testamento, escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, várias coisas que você não pode seguir, mesmo estando escrito lá. Porque a questão, gente, é a maneira como a gente interpreta. Porque Bíblia é igual a óculos. Se você ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, é igual a usar óculos. Se eu uso o óculos com a lente transparente, eu vou ver do jeito que a Bíblia está escrito, transparentezinho, tal, direitinho, vou ver nitidamente. Se eu colocar uma lente escura, preta, eu vou ver tudo preto. Se eu colocar uma lente vermelha, eu vou ver tudo vermelho. Se eu colocar uma lente azulada, eu vou ver tudo azulado. Tudo depende de como eu vou ver o texto, como eu vou aplicar o texto. É por isso que tem muita gente que se esquece de colocar os olhos espirituais. Quais são os nossos olhos espirituais para interpretar a palavra de Deus? Quais são? Os olhos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ilumina, que nos faz ler as Escrituras, interpretar corretamente as Escrituras, para que a gente possa aplicar na vida da gente. O que é isso? Quando eu vou para um texto bíblico, eu olho primeiro o que o texto está informando. Aí eu vou observando o que o texto está dizendo, as informações que o texto está dando, e vou separando as informações, as que são importantes e as que são secundárias. Tudo que está escrito na Bíblia é importante, mas tem coisas que são prioritárias e tem coisas que são secundárias. Por exemplo, é um texto, é um escrito, é um preceito que é secundário, eu não posso aplicar. Entendeu? Não influi nem contribui para a salvação, para a minha salvação e nem para o bem-estar de ninguém. Entendeu? Então, isso chama-se exegese. Quando eu apanho do texto as informações que eu preciso para eu olhar e ver o que é que eu posso aplicar na vida, aí chama-se exegese. Quando eu vejo essas informações e começo a analisar, ver, bom, está dizendo isso chama-se hermenêutica. Então, primeiro, que é exegese? Eu tiro do texto as informações. O que é hermenêutica? Eu interpreto as informações que eu tirei do texto. Por isso que a gente não pode pegar a Bíblia assim, de uma hora para outra, e querer interpretar assim
a olho nu, do jeito que vem na tela, do jeito que vem no pensamento, do jeito que eu penso, não. Tem muita gente fazendo isso dentro da igreja e fora da igreja, e achando que está inspirado pelo Espírito Santo. Tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado. A pessoa vai ler com a sua intelectualidade, com seu racionalismo, seus extremismos, com as suas doutrinas, com as suas opiniões, com seus achismos, aí acaba fazendo uma interpretação errônea das Escrituras, ensinando as pessoas a acreditar numa mentira, entendeu? Porque quando eu começo a interpretar a Bíblia do meu jeito, erroneamente, o que eu estou dizendo para o povo é uma mentira. Não, a Bíblia não mente. Mas a minha maneira de interpretar, a forma como eu interpreto a Bíblia, eu posso estar passando uma mentira. Eu posso estar deturpando o sentido da palavra de Deus. Quando a gente deturpa o sentido da palavra de Deus, a gente está mentindo para o povo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. É daí que nascem as seitas, é daí que nascem os rachas, é daí que nasce revolução, rebelião dentro da igreja contra os nossos pastores. Entendeu? Então, uma dica para você. Primeiro de tudo, se você tem dúvida sobre um texto bíblico, então procure o seu pastor. Pastor, eu estou lendo essa passagem bíblica aqui, mas não entendi bem aqui. Me explique. Procure o professor da escola dominical. Professor, olha, eu estou com uma dúvida assim, assim, assim. Me diga isso aqui que hoje. Entendeu? Pá, procure um presbítero. Procure um diácono. Ou procure um irmão mais experiente na fé, que possa lhe dar uma dica certeira, uma interpretação segura da palavra de Deus. Mas veja bem, procure primeiro saber se o pastor, se o diácono, se o presbítero, se o líder da escola dominical, o professor da escola dominical, ou o irmão mais antigo da fé, da igreja, se eles estão em comunhão com o pastor presidente. E, sobretudo, em comunhão com Jesus Cristo. Entendeu? Porque se não tiverem comunhão com o pastor presidente, é perigoso, é muito perigoso. Geralmente, essas pessoas que pegam a palavra de Deus, pegam um versículo aqui e acolá e saem interpretando do seu jeito, eles não têm comunhão com a igreja, eles não têm comunhão com Jesus Cristo, eles não têm comunhão com o pastor presidente, eles nem sequer têm vida de oração. Vão à escola dominical aqui e acolá, e quando vão é para criticar, para dar sua opinião, para dar seus ensinamentos errados. Por isso, tenha muito cuidado com essas situações. Tenha muito cuidado com essas pessoas que pegam a passagem bíblica aqui e começam a interpretar. Aí diz, o Espírito Santo me revelou. Mentira. O Espírito Santo, ele ilumina, ele nos ensina, com certeza. Mas jamais o Espírito Santo vai levar alguém a ensinar heresia. Jamais o Espírito Santo vai ensinar alguém a cometer apostasia. Jamais o Espírito Santo vai fazer um cristão se rebelar contra a igreja, deixar de ter comunhão com a igreja, comunhão com Jesus Cristo e comunhão com o pastor presidente. Jamais o Espírito Santo vai levar você, meu irmão e minha irmã, à confusão espiritual, à confusão doutrinária. Por isso que é importante o cristão participar de todas as escolas bíblicas, todas as aulas da escola bíblica, do culto de doutrina, de todos os cultos. Mas culto de doutrina e escola bíblica, você, nem eu, nós não podemos faltar. Por isso que tem muita gente fazendo besteira. Falta de doutrina, falta de escola bíblica. E tem igrejas que têm discipulado, que é muito importante. Discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3. Porque quanto mais a pessoa for preparada na doutrina, na fé, mais condições ela tem de pegar um texto bíblico e, à luz do Espírito Santo, à luz da fé, à luz da comunhão, de oração com a igreja, com o pastor e, sobretudo, com Jesus Cristo, ela tem condições de interpretar sadiamente a palavra de Deus e aplicar na sua vida, dentro e fora da igreja. Entendeu? Então, meus irmãos, a palavra de hoje é essa. Eu citei uma passagem do Antigo Testamento, que está lá escrito, que não pode, de maneira nenhuma, ser seguido, embora esteja escrito. Certo? Mas eu queria dizer uma coisa para você. Eu disse também que tem coisa que não está escrito na palavra de Deus, que você também não pode seguir. Não está escrito, mas também não pode seguir. O que seria isso? Tem gente dizendo o seguinte, está lá no mandamento, dizendo o seguinte, não cobiçarás, não roubarás. Certo? Está lá dizendo. Aí a pessoa pega um cheque,
vai pagar uma conta, passa um cheque sem fundo. Na Bíblia não está dizendo que passar cheque sem fundo é pecado, não. Mas você não pode fazer isso. Porque, de uma certa forma, você está roubando alguém ao passar cheque sem fundo. Não está escrito na Bíblia, mas você tem que seguir. Você tem que obedecer. Não passe cheque sem fundo. Não tem na Bíblia. É proibido passar cheque sem fundo. Mas o bom senso, a ética que é gerada pelo Espírito Santo, nos diz que a gente não pode passar cheque sem fundo. A gente não pode cometer o crime de lavagem de dinheiro. Ninguém pode espalhar dinheiro falso, cédulas falsificadas, porque é crime. Não está escrito na Bíblia. Mas o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia é o mesmo que inspira a minha mente, a tua mente, a ver que certas coisas, mesmo estando escritas na Bíblia, é pecado e que a gente não pode seguir. Ok? Na próxima semana, eu farei uma reflexão em cima agora de um texto do Novo Testamento. Está escrito, mas você não pode seguir. Ok? Um abraço, um bom final de semana para você, meu irmão, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre ti e sobre toda a tua família. Amém?